Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje estamos aqui com a parábola de Mateus 13, 24. É a parábola do trigo e do joio, muito conhecida. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele disse: O inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: Queres, pois, que vamos arrancá-los? Porém ele lhes disse: Não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: Colhei primeiro o joio, atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Irmãos, que realidade. Esta parábola parece que ela está falando assuntos do jornal de amanhã, porque nela você vê um pai de família que semeou no seu campo o trigo, mas quando cresceu, no meio do trigo estava esta erva daninha chamada joio, que se parece com trigo, mas que não contém trigo. E a disposição daqueles que trabalham na obra, eles propõem: vamos arrancar o joio para não crescer junto com o trigo. Mas o pai de família, ele diz: não, vamos deixar aquilo crescer juntos. Isso é extraordinário, porque Deus diz: deixa crescer juntos. Deixa parecer que é, deixa fazer igual, deixa estar junto, não vamos arrancar. Porque quando se arranca, certamente se arranca trigo com joio, e o Pai valoriza o trigo. O joio, há quem diga que quando ele cresce, ele joga as raízes para o lado. Assim que tem em volta, ele se envolve e o trigo joga a raiz para baixo. Então o joio, ele se envolve, ele se apega em qualquer coisa que está subterrâneo. Então, se puxar o joio, automaticamente se arranca a raiz do trigo. Essa é uma possibilidade. A outra verdade é: o joio, ele parece trigo, mas ele não produz. Então, quando eles crescem, o trigo se abaixa, porque o seu pendão está pesado, porque produziu, e o joio nunca se abaixa. Que coisa, né?
se abaixa. E se abaixa por causa do peso do que ele está produzindo, fruto. No trigo haverá o fruto, que é o trigo que vai ficar dentro daquela estrutura, e o joio não tem. Então, enquanto um pendão fica para cima, o do trigo abaixa, se humilha. O peso de carregar o que produz. Mas quem não carrega peso está sempre empinado, está sempre com o nariz para cima. E a Bíblia nos mostra nessa parábola tão poderosa que é necessário que cresçam juntos. E que o pai não vai tirar o joio, ele vai deixar junto. Ele vai deixar os filhos que o maligno semeou, a semente que o maligno semeou, junto com a semente que o pai semeou. Tem umas coisas que Deus faz incríveis, né, irmãos? Por exemplo, naquela passagem do naufrágio de Paulo, ali é extraordinário porque o anjo do Senhor apareceu para Paulo. Mas o anjo não apareceu para dar o livramento. O anjo não apareceu para avisá-los. Não vá nessa viagem. O anjo não apareceu para protegê-los da tempestade. O anjo não parou o temporal. Também não apareceu para que eles não tivessem aquele grande prejuízo, mas apenas para trazer uma mensagem. E sim, a mensagem foi fiel. Mas o anjo podia ter feito tanta coisa, né? Mas esse veio apenas trazer uma mensagem. Então Deus pode sim fazer muitas coisas, mas às vezes Ele vai deixar apenas uma mensagem. Tem pessoas que não agradecem a Deus nem por um grande milagre, quanto mais por uma mensagem revelada. Então o anjo fez isso. Também é incrível o fato do anjo dizer: o barco vai ser destruído, mas todos vocês sobreviverão. É como aquela passagem aonde Raabe, que morava em cima do muro de Jericó, o muro vai cair, mas você vai sobreviver por causa de uma aliança. Então aquilo que você confia será destruído, para que você saiba que quem te protege é Deus. Quem protege o marinheiro é o barco. O barco vai ser destruído e o marinheiro vai sobreviver. Ali eles descobriram que quem protegia na verdade era Deus. Então, a semente maligna está semeada na terra, está semeada no meio do povo de Deus. Você não consegue arrancar, mas consegue ver os frutos da semente, os frutos disso que foi semeado, os frutos do maligno. O primeiro fruto é que não tem fruto. E esse já é um grande sinal. Um servo de Deus, um cristão que não produz fruto, mas carrega o nome de crente e veste uma roupa igual a dos crentes. Eis aí o primeiro fruto. Um outro fruto também importante ser notado é que ele nunca se abaixa, ele nunca se humilha, ele nunca está errado. Ele está sempre de nariz empinado, ou ela, né? Está sempre de nariz empinado. Esse é um grande sinal. Não tem cabimento
servir a um Deus que nasceu numa manjedoura, deixou seu trono de glória e seus servos andarem orgulhosos. E eles vão crescer juntos. Porque a grande preocupação de Deus não é o joio. A preocupação de Deus é o trigo. Você é a preocupação de Deus. Você que está cansado na luta. Que o peso do que você está gerando te causa, faz você envergar. A preocupação de Deus é com você. E Deus está tão preocupado com você, trigo, tão preocupado, que Ele não deixa ninguém remover o joio que está perto de você. Porque nessa remoção, você poderia ser afetado. Mas vai chegar um tempo em que a diferença vai ser tão grande que não vai dar mais para enganar. A Bíblia diz assim: outra vez verás a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem. Será que essa diferença ela está no mundo e no meio do povo de Deus? Não. Essa diferença está no meio do povo de Deus. A diferença entre os que servem e os que não servem. Quando eu olho para a igreja, eu vejo uma igreja. Quando Jesus olha para a igreja, ele vê duas igrejas. Ele vê a igreja que ele vai retirar e a igreja que ele vai deixar. A igreja que já está pronta para a grande tribulação. A igreja que já desfruta do grande comércio gospel, já fez sua fortuna, sua riqueza, que tem uma vida mais confortável e equilibrada do que a sua, porque ela não está preocupada em dar o fruto, em dar o trigo, em produzir o trigo, em gerar. Ela está preocupada em crescer. Vamos crescer. Olha o novo método de crescimento. Você sabia que tem sempre um método de crescimento novo? Olha o novo método de crescimento. Vamos crescer. Então, enquanto ela cresce, enquanto a igreja da grande tribulação ela cresce e constrói arranha-céus, a igreja do arrebatamento ela se abaixa, ela se prostra, porque ela sabe o que quiser ser grande tem que ser o menor. E Deus abate o soberbo, mas dá graça aos humildes. E um coração quebrantado e contrito não rejeitará o Senhor. Vamos orar. Senhor Jesus, eu oro nesta manhã por aquele que está ouvindo esta palavra, que durante o dia irá ouvir ou nos próximos dias. Oro por esta pessoa que às vezes machucada pela vida, aflita, angustiada, às vezes um anônimo no meio da multidão, está no meio de tanta gente, mas está sozinho. Esta pessoa, Pai amado, que ele precisa do teu socorro e da tua ajuda. E que às vezes olha para o seu lado e não compreende como alguém pode se comportar assim, como pode agir assim, como pode falar essas palavras, como pode ter essa postura. Ela ainda não entendeu que quem está do lado dela é o joio. E o joio realmente não se importa. Não se importa se alguém está de pé ou se está caindo, ele quer crescer. O joio não se importa se você está produzindo trigo, ele quer empinar o nariz.
Meu Deus e meu Pai, como Eliseu fez com o seu moço, eu oro nesta manhã. Abre os olhos desse moço, abre os olhos dessa moça, para enxergarmos com a verdade, através da ótica de Cristo, através das lentes do Espírito Santo, enxergar. Porque às vezes estamos dando muita ênfase em quem não é trigo e não quer ser trigo, mas consome nossas forças, consome os nossos nutrientes. E às vezes funciona como um sanguessuga. Encosta, suga o que pode e não produz nada. Oh, Jesus, maravilhoso. Esse homem, essa mulher que ora comigo pela cura de um doente, de um enfermo, pelo tumor, Pai amado, essa pessoa que surgiu um tumor, um caroço, um nódulo, que o câncer já apareceu, que as enfermidades apareceram. E nós queremos trazer todas as nossas dores e os nossos fardos e colocar aos teus pés. Essa pessoa que, escandalizada, parou de fazer a obra que fazia. E essa é uma grande função do joio, produzir escândalo. Então, Senhor dos Exércitos, em nome do Senhor Jesus, desperta este crente, este irmão que é trigo, para não olhar para a direita nem para a esquerda, para os escândalos, e produzir o seu fruto, cumprir a sua missão. Porque muito em breve veremos a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem, entre o justo e o injusto. Nós veremos que o trigo ele está carregado, o pendão de trigo está carregado. E por estar carregado, ele sabe que o Senhor se agrada dos humildes. E nem se ele quisesse se levantar, não conseguiria, porque o peso da manutenção do seu fruto o mantém assim. Ajuda-nos, Senhor, num coração puro, numa mente pura, em olhos puros, em ouvidos puros. Ajuda-nos, ó Deus, Deus de Jacó. Oh, aleluia! Ajuda-nos. Ajuda-nos, Senhor Deus, neste homem que precisa, Pai, este pai de família, cumprir os seus compromissos, a sua vida financeira. Abre as portas. Senhor, tira do nosso caminho aquilo que vem para roubar, para impedir, diante dos trabalhos para ganhar alma. O adversário tem montado o seu exército e investido. Senhor, em nome de Jesus, toda investida deste exército satânico recue, tire as mãos da obra que é de Deus, saia da frente, saia do meio do caminho. Todo empecilho, toda aflição, toda dificuldade, toda resistência seja removida em nome do Senhor Jesus, e que a tua bênção alcance a alma, Pai amado, e a obra de evangelização, de salvação seja abençoada. Pai, abre todas as portas. Abre, Senhor, como o Senhor abriu para Paulo e Silas todas as portas. Em nome de Jesus, nos dá uma colheita de almas, Senhor, por onde passarmos.
Traz o avivamento pessoal e genuíno para cada um dos teus servos. Abençoa neste dia, Pai, mais um dia de bênção, de milagres, de vitória e de boas notícias. Que a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores, te alcance hoje no formato de boas notícias. Que Deus te abençoe e amanhã estaremos juntos com a bênção do nosso Salvador, em nome de Jesus. Deus abençoe. Curte, comente, envie para alguém. Deus abençoe.